O clima entre nós. O Brasil é conhecido como o país dos raios. Por aqui passam anualmente aproximadamente 70 milhões de raios. Você já teve problemas com enchente? Já perdeu o seu imóvel, o seu carro ou outros bens por causa de enchente? Já teve problemas, por exemplo, com raios? Já foi atingido por um tornado? Você já esteve, por exemplo, fora do país e se viu numa situação de um grande desastre natural, um tsunami, um furacão, um tufão? Você tem uma casa na praia e está tendo problemas com elevação do nível do mar? Bom, nós temos hoje cada vez mais problemas com desastres naturais. São milhares de pessoas no mundo, vidas são perdidas todos os anos por causa de desastres naturais, sem falar nos bens que perdemos. E esses bens estão custando cada vez mais caros. Você já pensou em fazer seguro dos seus aparelhos eletrônicos, um seguro especial contra enchente? Será que isso existe? Um seguro contra ventania? Será que isso é possível de ser feito? Custa muito caro? Está ligado que tem aquecimento global, que tem mudança climática, e que o cenário projetado não é de que esse planeta vai ficar mais suave, vai ficar com menos instabilidade, menos ventania? Não, é justamente o contrário. As projeções indicam que nós teremos um clima mais severo, mais sujeitos a eventos extremos. Nós vamos falar hoje sobre seguros e desastres naturais. E eu convidei hoje para falar aqui com a gente, o nosso convidado do Clima Entre Nós é o Antônio Penteado Mendonça. Ele é advogado, sócio da Penteado Mendonça e Chara Advocacia. E o Antônio Penteado é um especialista em seguros, pós-graduado na Alemanha em preservação do meio ambiente. Então, eu agradeço muitíssimo, Antônio Penteado, a sua presença aqui, a sua disponibilidade para falar comigo. Seja muito bem-vindo ao Clima Entre Nós. Rosélia, o prazer é meu. É uma amizade antiga, não vamos falar quantos anos, porque vão dizer que nós estamos ficando velhos, mas ou eu estou ficando velho, porque você não envelhece, mas, de qualquer jeito, é um privilégio ser entrevistado por você. A nossa ideia dessa nossa conversa é justamente assim, esclarecer para as pessoas sobre seguros em relação a desastres naturais. Como é que estão essas coisas no Brasil, no mundo, quanto custa, se vale ou não vale? Me corrija se eu estiver errado, mas a impressão que eu tenho sempre é que as pessoas pensam, quando a gente fala em seguro, não, isso nem tem no Brasil, isso é coisa dos Estados Unidos, não tem por aqui. Dizem, nossa, isso aí eu não consigo pagar. Então, vamos esclarecer todas essas dúvidas. Para a gente começar, eu queria que você falasse um pouquinho assim, como é que está essa demanda por seguros para desastres naturais no Brasil e no mundo? Isso aumentou, diminuiu nos últimos 10, 20 anos? O mundo percebeu que essas mudanças são inexoráveis e que vão custar cada vez mais caros pelo aumento da frequência dos eventos e pela severidade dos eventos. Quer dizer, não é só que está acontecendo mais em áreas onde causam danos ao ser humano. Vamos ter claro uma coisa: quando nós falamos de eventos climáticos e mudanças climáticas e danos que elas causam, nós estamos falando de danos causados ao ser humano. Até agora, o ser humano não se preocupou nem um minuto se a formiga de Bornéu está morrendo afogada ou se a saúva da Serra do Mar está sem água. Não é isso que preocupa. O problema inteiro é o ser humano e o estrago que esses eventos, esses movimentos do clima estão produzindo na Terra. Tem uma razão para isso acontecer, além do aumento da frequência. O aumento da frequência é um problema de clima. O clima está mudando, o aquecimento global está causando algumas mudanças profundas. Eu tenho um pouco de dúvida a respeito do que é mudança profunda, o que não era controlado antes. Porque, de repente, o Brasil passou a ter tornados. Será que esses tornados sempre existiram e antes eles simplesmente não eram percebidos porque eles aconteciam em áreas completamente vazias? Quer dizer, o tornado passa em cima de uma área de cerrado, não acontece nada. Esse tornado passa em cima de uma fazenda de soja, muda tudo. Quer dizer, você tem um prejuízo, você tem uma perda. De qualquer forma, seja o tornado um evento antigo, seja o tornado um evento novo, hoje nós temos tornados, do mesmo jeito que nós temos as tais
explosões, principalmente em Santa Catarina, e nós temos tempestades tropicais, e já tem gente dizendo que nós temos furacões. Quer dizer, tanto faz o nome que se dê, o fato concreto é que esses eventos estão acontecendo cada vez com mais frequência, cada vez com mais violência e atingindo cada vez mais áreas urbanizadas. E essa urbanização é decorrência muito da automação do campo. Quer dizer, hoje no Brasil, menos de 10% da população vive no campo, quando a gente fala campo, fazendas. Você tem as cidades do interior, que evidentemente tem muito mais do que isso. Mas o campo, atividade agrícola, o agrobusiness, gera emprego para 10% da população brasileira, e olhe lá, porque está tudo automatizado. E esse pessoal que saiu do campo, o boia fria, o colono de fazenda, enfim, o cidadão que a vida inteira morou e trabalhou, e o avô morou e trabalhou, e o pai morou e trabalhou, teve que vir para a cidade. E como ele é pobre, na cidade ele só vai encontrar lugares de risco, seja porque é uma pirambeira, seja porque é uma área que alaga, seja porque é o que ele tem condições de comprar ou mesmo de ocupar. E aí você tem os eventos naturais que caem, que incidem nestas áreas há séculos. Quer dizer, São Paulo inunda desde que São Paulo existe. Todo mundo sabe que as várzeas de São Paulo sempre inundaram. Na época colonial era, inclusive, proibido construir nas várzeas por conta das inundações. Não porque eles tivessem medo da inundação, mas porque eles achavam que as inundações causavam as epidemias e as doenças. Mas até o século XIX, ninguém morava em várzea de São Paulo. Aí retificaram o Tietê, retificaram o Pinheiro, só que as várzeas continuam lá, os eventos climáticos aumentaram, a poluição aumentou, a sujeira aumentou, a capacidade de vazão do rio diminuiu, e você tem toda essa série de desastres naturais que atingem São Paulo no verão e que são os mais visíveis. Mas se você parar para pensar, José, quando se fala que o Brasil não tem evento climático, é porque não querem que tenha, porque as secas brasileiras estão entre as secas mais severas do mundo e causam prejuízos de bilhões de dólares todos os anos. Antônio, você sabe que é uma coisa engraçada, assim, porque muita gente compara assim, não, o problema com desastres naturais é coisa dos Estados Unidos, entendeu? Lá que tem muito furacão. Então, assim, essa é uma ideia que realmente precisa ser dissipada, né? Quer dizer, você não pode ficar pensando que o Brasil é um protegido por Deus e que aqui só acontece uma chuvinha de vez em quando. Não. Basta você olhar todos os problemas que todos os verões nós temos em qualquer grande cidade do país. Basta lembrar o que aconteceu recentemente na região da Grande Belo Horizonte, o ano passado, por exemplo, cada temporal que acontece aqui em São Paulo, os últimos desastres que nós tivemos aí no começo do verão, de novo no Vale, né, lá em Santa Catarina, e em qualquer outro lugar. A seca é só mais um problema que a gente tem. Sem falar nos tornados, quer dizer, hoje a gente tem uma facilidade maior, inclusive de registros desses sistemas, mas com projeção de que você tem até mais eventos, mais gente morando em cidades e morando em locais de risco, a ocupação de locais de risco também vai aumentando. E aí você vai aumentando cada vez mais a chance de que as pessoas tenham problemas e percam sua vida e percam seus bens por causa de desastres naturais. Você é muito moça, não vai se lembrar quando Caraguatatuba foi completamente coberto Destruída pela lama nos anos 60. Quer dizer, nós temos, sim, terrenos com imenso potencial de problemas gravíssimos. Olhar o que aconteceu na região serrana do Rio de Janeiro há alguns anos atrás e que até hoje não foi resolvido, não acharam nem todos os corpos. Me corrija se eu estiver errada, não se conseguiu implantar no Brasil até hoje, assim, efetivamente, uma cultura de seguros. A visão que eu tenho é que as pessoas não têm conhecimento sobre seguros e desastres naturais, o que pode e o que não pode ser feito, se eu tenho condições de pagar ou não. E tem uma outra coisa de não ter a cultura, que eu chamo de seguros, a ideia de que eu não vou fazer seguro disso, isso é um gasto para mim. Também é uma forma de proteção. Né, você ter algum tipo de seguro para que você proteja sua vida e também os seus bens de desastres naturais. Vamos pegar o que a gente tem hoje. Se você pegar uma apólice residencial,
um pacote residencial ou um pacote empresarial pequeno, uma padaria ou um açougue, você tem cobertura para praticamente todos os danos climáticos. Você tem cobertura para vento forte, você tem cobertura para tornado, você tem cobertura para vendaval, você tem cobertura para granizo, você tem cobertura para tempestade. Quer dizer, a cobertura existe. Você pode até dizer, e eu concordo se você disser, que uma parte muito grande das nossas apólices são apólices muito antigas, com desenhos de coberturas que já foram completamente modificados no mundo. É verdade, isto acontece e isto complica um pouco a contratação do seguro, porque, por exemplo, para você, para o segurado, é absolutamente indiferente se ele teve um alagamento ou se ele teve uma inundação. O fato concreto é que ele teve uma enchente e essa enchente invadiu o imóvel dele e destruiu tudo que tinha lá dentro. Agora, o seguro, como é um seguro de uma época, logo depois da Segunda Guerra, entre as duas guerras, logo depois da Segunda Guerra, você tem diferenças entre alagamento e inundação. Se você comprar seguro para alagamento e você tiver uma inundação, você não recebe a indenização. Só que o corretor de seguros não sabe o que é uma inundação nem o que é um alagamento. Porque então, existem diferenças técnicas. Claro, e existem mesmo. Um é transbordamento de rios navegáveis. Agora, eu te peço, o Pinheiros é um rio navegável? Não. Eu não sei. Se puser um barquinho lá, anda. Agora, ele é um rio oficialmente navegável? O córrego Pirajussara, com certeza, não é. Mas então você não vai ter cobertura, porque a cobertura é para rios navegáveis. Certo, ou seja, toda a nomenclatura está tudo montado num cenário muito antigo. Primeira coisa, então, precisa atualizar tudo isso à luz então, do que nós temos parar hoje. Precisa parar com essa história de inundação, alagamento e fazer danos causados pela água. Tanto faz a origem da água. Se vai ser chuva direta, se vai ser inundação, esse processo pode ser brutalmente simplificado. E hoje nós estamos vivendo um momento muito interessante. A SUSEP acabou de liberar as seguradoras para venderem uma coisa que estão falando combo de seguros, o que é uma tolice que não tem tamanho, porque combo de seguro de automóvel já é um combo. Você tem o seguro do automóvel, o seguro de danos a terceiros e o seguro de acidente pessoal. São 3 seguros diferentes numa pólice só, é um combo. Quer dizer, então, quando se fala em combo e vai ter seguros, cada um faz como quer, não é bem assim. As seguradoras vão desenhar produtos com vários tipos de coberturas e você escolhe a que você quer dentro de um só. Você não precisa mais contratar 10 apólices. Então, neste momento, essa liberação do SUSEP permite que as seguradoras façam essas adequações de produtos sem precisar passar pela burocracia de submeter a SUSEP, e a SUSEP tem técnico que não conhece o produto, e isso fica... Daqui para frente, devem sofrer um processo de simplificação e desburocratização muito importantes e que vão ser fundamentais para esses produtos poderem ganhar corpo e adquirirem a dimensão que eles têm em outros países. Não estou falando dos Estados Unidos, Suíça, Alemanha, estou falando Portugal, Espanha, Itália, porque todo mundo acha que só o Brasil que não tem seguros. Não é verdade. O último terremoto na Itália, que destruiu aquela cidadezinha linda, como é que é o nome? Aquela cidade medieval que foi completamente arrasada, 5% tinha seguro, 95% não tinha. Eu não sei se você sabe, mas Miami, a cidade de Miami, não tem seguro para vendaval. Não? Não, porque o risco é maior do que a capacidade das seguradoras pagarem a indenização. Então, na cidade de Miami, você não consegue contratar um seguro pleno contra vendaval. Vendaval não, desculpe, furacão. Ou seja, existem situações, então, assim, bastante especiais onde... O risco é maior do que a capacidade da seguradora pagar as indenizações. Certo, tá. Então, aí você não pode ter seguro porque quebra a seguradora, quebra o sistema. Isso complica muito no mundo inteiro. Mas se você pegar, por exemplo, o que aconteceu nos últimos 3 anos, as contas chegaram a 20, 30, 40 bilhões de dólares de prejuízos causados por eventos de origem climática por ano. O seguro cobriu entre 30% e 40% do total desses prejuízos. Da parte coberta pelo seguro, mais de 80% está nos países ricos. Então, você tem mais uma desigualdade social importante, porque acontece um evento com o americano, a seguradora vai lá e paga. Acontece um evento com o brasileiro não tem seguradora, ele tem que pagar.
Então, ele fica mais pobre, porque ele tem que tirar dinheiro da poupança dele para reconstruir alguma coisa que ele já tinha. O americano não. O americano continua no dinheiro na poupança e a seguradora vai lá e paga o preço. Agora, como é que você analisa essa falta de cultura sobre seguros no Brasil? A impressão que eu tenho é assim, as pessoas fazem muito pouco seguro em relação a desastres naturais. A Climatempo, nós fazemos muitos laudos meteorológicos, tanto para o lado do segurado quanto para o lado da seguradora. Posso atestar as duas coisas. Muitas vezes a gente explica para as pessoas, olha, é preciso fazer esse laudo. O meteorologista, quando assina esse laudo, é um documento jurídico, né? Quer dizer, ele pode ser acionado, inclusive juridicamente. Então, esse é um documento oficial. Existem certas regras para que a gente possa atestar determinadas coisas, mas tanto para o segurado como para a seguradora. Agora, a impressão que eu tenho assim é que não existe essa cultura. Então, os problemas estão aumentando, existe cada vez mais uma situação de risco, o próprio risco climático também está aumentando, mas as pessoas ainda não têm essa cultura de se proteger com um seguro, que é uma forma de proteção. Deixa eu te explicar um pouco o que acontece. O primeiro problema é que quando você fala em fazer seguro, você precisa ter uma noção de poupança. Tá? Seguro é poupança. É uma forma de poupança. Uma finalidade específica que é pagar indenizações se você sofrer um determinado evento. Então, o Brasil não tem a menor noção de poupança. Não é só em relação a seguro, né? Quer dizer, não, é o conceito de poupança mesmo. Se você pensar um pouco, os Estados Unidos têm 33 trilhões de dólares em poupança. É 1,5 vezes o PIB norte-americano. É mais de 33 trilhões de dólares. O Brasil não tem 5 bilhões de dólares. Você pode dizer, não, os Estados Unidos são mais ricos de todos. É a pura verdade, são. E nós, ao contrário do que dizem, nós somos a 7ª economia, mas socialmente nós estamos lá na rabeira. Quer dizer, nós temos, de acordo com o IBGE, quer dizer, número oficial, 13 milhões de famílias ganhando até R$90 por mês para manutenção da família. Quer dizer, são 40 milhões de brasileiros que dividem R$90 por mês para poder viver. Como é que alguém que ganha R$90 por mês vai fazer isso? É o menor jeito. 100 milhões de brasileiros ganham até um salário mínimo. Isso é 50% da população do país. Quer dizer, quem ganha salário mínimo tem coisa mais séria para se preocupar do que contratar seguro. Então, quando a gente fala em Brasil, nós temos que pensar o Brasil tem potencial para fazer alguma coisa. Este Brasil é de metade da população no máximo. Aí você tem um problema de educação. O sujeito não vai na escola. Então, ele não sabe o que é um contrato, ele não sabe ler um contrato, ele não sabe entender uma ideia básica de que se você pagar 20, você pegou fogo no seu barraco, você vai receber 12 mil. Não entra na cabeça dele como é que 20 vira 12 mil. Ele vai partir do princípio que alguém está querendo enganar ele, pegar os 20 e na hora que tiver os 12 mil só. Isto é um raciocínio normal brasileiro. Não imagine que eu estou falando alguma barbaridade, não estou. É normal isso acontecer. Aí você tem um profundo desconhecimento da população do que é seguro. E aí nós podemos entrar na discussão se as seguradoras fazem as campanhas necessárias para divulgar o que é seguro, se os corretores divulgam o que é seguro, se a população tem interesse no que é seguro. Vou te dar um dado curiosíssimo. Eu tenho alguns sites. Um dos meus sites são as crônicas. Aliás, site não, Facebook. Se você pegar as crônicas têm 8 mil, 9 mil, 12 mil, 13 mil acessos por dia. O seguro, quando tem 500, eu vibro. Volta à ideia, o risco só aumenta. O risco só aumenta. Né? Então, hoje, por exemplo, assim, pouco antes de nós entrarmos nessa gravação, eu dei uma olhada para o céu aqui do meu horizonte e falei, uau, lá vem, em algum lugar, naquela região, já estava caindo algum temporal. Vai de novo, vai dar um alagamento aí na cidade de novo. O que tem hoje no Brasil e como é que a pessoa, por exemplo, se ela quiser ter o desprazer, eu não sei se você já teve o desprazer, estar numa tempestade de granizo de carro e olhar para o capô do carro depois. Você sabia que o seu seguro paga? O meu seguro do carro paga? Você tem um seguro colisão, incêndio e roubo compreensivo? Tenho um seguro básico normal. Tem, sim, é. Então a sua tempestade de granizo está coberta.
Aí é um outro problema, porque de fato, não, de fato, porque você tem razão, assim, as pessoas, existe um desconhecimento muito O que tem é que grande, você não sabe que está coberto. sabe? Do mesmo jeito, se o seu automóvel for atingido por uma enchente, ele está coberto. Se cair uma árvore por causa do vento em cima do seu automóvel, ele está coberto. Se cair a garagem em cima do seu automóvel porque desmoronou, ele está coberto. O seguro de automóvel é um seguro extremamente abrangente. Apenas ninguém sabe e ninguém conta. Ou seja, o seguro de carro, como você estava comentando então, é um seguro que já está bastante completo. Você está segurado contra uma enchente, um alagamento, contra granizo, caiu o poste, caiu a cobertura do posto de gasolina em cima do seu carro, o seguro paga isso. Seguros para bens dentro de casa, por exemplo, esses eletroeletrônicos e essas coisas todas, né? Ou para uma inundação na sua rua, né? Aí isso é um seguro à parte residencial. Você tem o seguro do automóvel, que é um seguro. Você tem o seguro da sua residência, que é outro seguro. Tá. Você tem o seguro da sua empresa, que é um terceiro seguro. Tá. No seguro da residência e no seguro da empresa, você tem coberturas básicas que são de contratação automática. Quais são? A principal é o incêndio, queda de raio, explosão de gás de cozinha. Então, você vê, o evento climático mais comum do Brasil já está incluído em todo o seguro que tem cobertura de incêndio para casa ou para a empresa. A queda de raio, sim. Essa você não precisa nem pedir para incluir, já está, é automática. Depois, na queda de raio, você tem consequência da queda de raio também o dano elétrico ou curto-circuito. Tá, cai um raio na rede elétrica ou próxima à rede elétrica, você tem uma sobrecarga, queima computador, telefone, televisão, geladeira, etc. Você tem que pedir esta cobertura, mas ela existe e não tem qualquer dificuldade para ser contratada. Qualquer seguradora faz isso. Qualquer pacote residencial ou qualquer pacote de empresa tem isso no automático. Okay. Aí você tem no automático vendaval, chuva forte, granizo, são todas uma cobertura só. Tem todos esses eventos, menos inundação. Inundação e alagamento você teria que contratar à parte. E aí você tem um problema. As seguradoras, por causa da antisseleção de risco, não gostam de contratar cobertura para enchentes. A antisseleção de risco, por quê? Porque você sabe que se você oferecer essa cobertura em São Paulo, e vai ter um monte de gente que vai querer comprar. Então, você já tem uma limitação do número máximo de segurados, concentrados numa única região onde pode acontecer o evento. Então, isso chama de seleção natural de risco. Quer dizer, você concentra demais o risco e você não tem a contrapartida. Por que nos Estados Unidos o seguro funciona muito bem? Porque o camarada contrata seguro na Califórnia, na Geórgia, em Nova York, na Flórida, em Idaho, e não vai ter uma inundação ao mesmo tempo em todos os lugares. Você vai ter inundações aqui, ali, mais para frente, você vai ter furacões aqui, tufões ali, tornados lá. Quer dizer, cada um vai acontecer no lugar e o prêmio dos outros lugares é suficiente para pagar aquelas indenizações. Quando você tem a situação brasileira hoje, você vai ter o prêmio para pagar o sinistro no lugar que é do prêmio. Então, é a região do Butantã inunda. Quem vai contratar seguro é o cara que mora no Butantã. Ou seja, você está me dizendo que esses seguros contra enchente não é feito porque não é interessante para as seguradoras. Não é que não é interessante. Você não tem massa segurada suficiente para gerar o prêmio necessário para pagar as indenizações. Tá. Não é nenhuma questão de ser interessante ou não ser interessante. Todo seguro é interessante. A questão é quanto ele custa. Você fazer um seguro para enchente no Brasil hoje, você vai ter pouquíssimos lugares contratando seguro, pouquíssimas pessoas contratando seguro, e uma massa imensa podendo ter o sinistro. Muita gente paga, ele fica barato. Pouca gente que paga, ele fica muito caro. Ele fica muito caro, tá? E nesse caso nós estamos pouca gente pagando e acaba ficando um seguro extremamente caro. É o que eu te falei, essas mudanças que a SUSEP está propondo são muito interessantes porque elas permitem um approach novo desse tipo de risco, que em algum momento vai ter que ser segurado, porque o risco que existe é esse. O que nós precisamos é cobrir enchente na área que pode ter enchente. Então, a área de Blumenau, por exemplo, é uma área típica de enchente. Você tem os problemas de encosta, você tem hoje problemas com elevação de nível do mar, problemas com a parte litorânea que está sofrendo danos, sabe, às vezes com mais ressacas, mas com problemas mesmo de avanço de mar também, entendeu? E, acima de tudo, à luz de que
os riscos estão aumentando, né? Então a gente precisa também Os lembrar riscos estão disso, né? aumentando e estão ficando mais caros. É outro problema que no Brasil complica muito, é que as autoridades não fazem absolutamente nada. A seguradora banca o custo social do segurado dela, mas tem que ter um mínimo de infraestrutura social, um mínimo de planejamento, um mínimo de alguma coisa para que o dano seja pelo menos minimizado. Tá. No Brasil, o dano não é minimizado, o dano é maximizado. Ano a ano, a coisa está ficando pior. Não seria interessante, eu não sei se tem em algum lugar ou se você mesmo faz, porque assim, existe uma coisa que é a educação básica, né? Educação básica sobre o quê? Sobre os seguros. As pessoas não entendem o que está escrito naquelas apólices. Na maioria das vezes ela não lê, mas assim, ela não lê porque ela não entende, mas a contrapartida é o sujeito que está te propondo o seguro, né, ele também é mal instruído para informar, porque tem que ser uma coisa assim absolutamente clara, as pessoas não entendem o que está escrito ali. Não é falar para o cara como uma secretária, uma gravação de call center, não. Talvez também falte essa ponte aí, do lado de lá. Talvez, com certeza. Quer dizer, do lado da seguradora, de quem oferece o seguro, a forma, inclusive, como isso é oferecido, acaba afastando as pessoas. Estou falando tudo isso porque, assim, as pessoas podem se proteger. Acima de tudo, elas têm que começar a prestar cada vez mais atenção e ter atenção com o risco meteorológico, o risco climático existe, e conhecer aquilo que te é de direito, que as pessoas também não conhecem. A questão aí é um pouco mais complexa. É a forma como o setor de seguros se desenvolveu no Brasil. Essa liberação do SUSEP é muito boa, porque com certeza você vai passar a ter seguradoras que vão querer trabalhar diretamente com o segurado. Mas até hoje o seguro no Brasil era comercializado por corretor de seguro. E o corretor de seguro é o melhor sujeito do mundo para vender seguro de automóvel. Isso ele conhece no avesso. Agora, saindo do seguro de automóvel, ele fica inseguro para vender. Por quê? Porque ele não conhece os produtos que tem também. A maioria dos corretores são especializados em seguros de veículos. Então, é muito complicado para ele querer vender um seguro para inundação se ele não sabe conhece mais do que o seguro do veículo. Então, nós estamos vivendo um momento, eu acho que nos próximos 5 anos o setor de seguro brasileiro vai virar de ponta cabeça e vai se simplificar, vai se aproximar da sociedade e vai se tornar um produto de contratação quase de se entrar no computador, apertar o botão e contratar. Mas, para isso, nós precisamos, primeiro, essa liberação que já está em curso, e, segundo, que o Brasil tenha uma escola minimamente decente para o aluno entender o que é uma relação parecida com um contrato de seguro. Se, quanto à escola brasileira for o desastre que é muito difícil você conseguir explicar o conceito de seguro. Para a gente encerrar aqui, Antônio, as pessoas precisam saber que, para todas essas coisas assim, as mais básicas que nós falamos aqui, enchente, chuva forte, vendaval, deslizamento, para tudo isso existe seguro hoje normalmente no Brasil. Menos enchente. Aí é aquela história, né? Quer dizer, fique sempre atento, porque os problemas climáticos não vão parar agora, eles só tendem a aumentar, né? Então, sim, ou você tem um seguro, ou você vai lembrar de, por favor, tirar os seus aparelhos eletroeletrônicos das tomadas realmente, porque os raios não vão parar de cair. Desde que esse mundo é mundo, existem raios e eles não vão parar por aqui. Antônio Penteado Mendonça, eu agradeço muito a sua entrevista, eu tenho certeza que ela foi esclarecedora aí de muitos aspectos, né, sobre seguros e desastres naturais, para que as pessoas possam se precaver um pouco mais, né? E eu encerro por aqui esse Clima Entre Nós. Espero que esse nosso podcast tenha sido bastante interessante. Eu agradeço muito a sua audiência. Você pode entrar em contato com o Clima Entre Nós através do e-mail podcast@climatempo.com.br. E até a próxima.